Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que não me conhece, caiu aqui nesse canal pela primeira vez. Meu nome é Dante, eu sou apenas mais um cristão e esse canal aqui nós falamos sobre mundo cristão, sobre uma vida piedosa e eu criei esse canal com o puro e simples intuito de compartilhar aquilo que tem me abençoado e quem sabe possa vir abençoar você. E hoje eu gostaria de falar de um livro que tem me abençoado bastante. Na verdade é um livreto. O livreto é O Despertar de Eva. É um livro publicado pela Casa Publicadora Paulista, CPP. Vou deixar o link da Amazon aqui abaixo. Ele é um livro do Charles Spurgeon. Não foi necessariamente escrito pelo Charles Spurgeon. Na verdade ele é uma coletânea de sermões, de junções que deu origem esse livreto. Ele é bastante curto, ele tem apenas 110 páginas e você consegue ler tranquilamente ele em uma ou duas respiradas. Tenho certeza que você vai lê-lo rapidamente, porque se ele te abençoar da maneira que ele me abençoou, você vai se empolgar bastante nessa leitura. Bom, eu fiz algumas anotações aqui. A ideia é compartilhar um pouco da minha experiência, do meu momento de vida com a leitura desse livro e, claro, ouvir depois nos comentários a experiência que vocês têm tido dessa forma. Bom, ele é um livro que ele vai tratar principalmente de duas histórias bíblicas. No começo do livro ele está tratando de Gênesis 3, ou seja, a queda de Adão e Eva. Para aqueles que não estão habituados, Eva comeu do fruto proibido, que lhe era proibido, e por conta disso ela quebrou a aliança feita com Deus, na qual Deus havia dito que se comeres do fruto proibido, certamente eles iriam morrer, eles iriam perecer. Porém, Eva desrespeita esse mandamento de Deus, isso dentro do jardim do Éden, e ela, além de desrespeitar, por ter sido enganado por uma serpente, ela também oferece aquele fruto do seu pecado para o seu marido, e então ambos pecam e ambos transgridem contra Deus. Dado esse contexto inicial, o livro ele vai começar a construir uma ideia que faz nós refletirmos como que Adão e Eva refletiram e pensaram após a sua queda. Qual foi a primeira coisa que os impactou e qual foi a sua primeira ação? Nós sabemos, lendo Gênesis 3, que após pecarem, eles se envergonharam, os seus olhos foram abertos e eles começaram a compreender o bem e o mal, a sua vergonha, a sua nudez, e por conta disso eles se esconderam no meio das árvores, como um ato até mesmo engraçado de tentar se esconder de Deus, ou esconder desse Deus que formou os céus e a terra e também os formou, né? E uma das coisas muito curiosas que o Charles Spurgeon mapeia no seu livro é que o ser humano, anos e anos, milhares de anos depois, continua agindo da mesma forma que Adão e Eva agiram quando nós pecamos. A nossa primeira ação é fugir de Deus, é se esconder como se realmente fosse possível se esconder daquele cuja terra é o escabelo dos seus pés. E, enfim, muito provavelmente tem a ver com a nossa herança pecaminosa por meio de Adão, mas graças a Deus, por conta de Jesus Cristo, nós recebemos nova herança, nós recebemos nova natureza. Bom, também gostaria de contextualizar para aqueles que nunca ouviram falar sobre o Charles Spurgeon. Ele é um pregador britânico falecido já do século XIX. Ele ficou conhecido pelos seus sermões e pelos seus livros como o príncipe dos pregadores, por conta da sua habilidade de pregar verdadeiramente a palavra de Deus, mas também impactar tantas pessoas ao redor do mundo. E para quem não conhece, acho que vale muito a pena dar uma lida na sua biografia e também conhecer outros trabalhos dele. Um ponto muito importante que o Spurgeon ele vai demarcar é como Deus é rápido para perdoar, como que Deus ele veio de uma vez só por meio de Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados, mas como ele foi lento na condenação de Adão e Eva, porque Deus não se apressou
Imagine tamanha transgressão. Nós que somos homens, mulheres, falhos, mortais, quando alguém transgride contra nós, quando alguém nos causa ira, nos causa dor, a nossa primeira ação é devolver aquilo. Rapidamente, o mais rápido possível, causar a dor no outro, ou dar uma resposta, ou devolver aquilo que nos causou tanto mal. Mas Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua graça, que Deus ele é o padrão. Ele é o padrão daquilo que nós temos de bom, o padrão da justiça. Deus ele não teve pés e mãos velozes para castigar, para trazer a morte a Adão e Eva. Pelo contrário, ele aguardou até a viração do dia, até aquele momento em que Deus e homem se encontravam, até aquele momento em que Adão já há tempos esperava que Deus perguntasse por ele. Mas naquele momento, naquele dia após o seu pecado, Deus chega em Adão e pergunta: Aonde estás, Adão? Aonde estás? E essa é uma pergunta que o Spurgeon ele vai destacar isso muito bem. É uma pergunta que Deus continua fazendo ao homem. Aonde está o pecador? Por que Deus pergunta para Adão aonde que ele está, se Deus ele é onisciente e sabe de todas as coisas? Qual que é o motivo pelo qual o próprio Deus perguntaria a alguém, e pergunta hoje a nós, a mim, a você, aonde que nós estamos? Bom, o Spurgeon ele vai dar algumas razões para isso, e uma das razões que mais me impactou é que Deus ele pergunta porque ele queria dar ao homem, ele é um juiz justo, ele queria dar ao homem a possibilidade de uma justificativa. Então, o Spurgeon ele vai criar uma narrativa em que Adão chega-se a Deus e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu quebrei a sua aliança e eu mereço a morte, como tu havias avisado. Eu mereço a morte, então derrame a sua ira sobre mim. Mas não foi o que Adão fez. Adão se escondeu atrás das árvores no bosque, cobrindo a sua nudez, e quando lhe perguntou sobre o seu pecado, ele não teve nem a hombridade de dizer: Senhor, realmente nós pecamos. Eu pequei. Eva pecou. Não. O que ele fez foi dizer o seguinte: Senhor, a mulher que tu me destes, ou seja, ele jogou a culpa do seu pecado a algo que Deus proporcionou a ele, que foi a sua esposa, Eva. Novamente, parece que eu estou contando a história da minha e da sua vida, porque é o que nós fazemos diariamente quando pecamos. A gente culpa a vida, a gente culpa os problemas dessa terra, a gente culpa a esposa, o filho, a gente culpa o marido, a gente culpa toda sorte de pessoas para que nós não admitemos que nós somos verdadeiros pecadores e que nós somos incapazes de nos chegar a Deus se Ele não se chegar a nós primeiro. E é isso que o Spurgeon ele retrata com tanta maestria. É um livro tão simples, mas tão impactante. Então, não deixe de ler, eu recomendo muito. Eu fiz algumas outras anotações aqui, muito importantes, que a vinda do Senhor também ao homem, ela é profética, tá? Porque o Senhor, ele, da mesma forma que ele veio para Adão, para dar-lhe o castigo que Adão recebeu, de fato Adão está morto, morreu, e foi expulso também do Éden, daquele jardim maravilhoso. O Senhor Jesus, ele virá um dia para julgar todos aqueles que não creram e não receberam o seu nome. Então, o Senhor Jesus veio uma primeira vez como advogado, como consolador daqueles que o Senhor lidera, mas ele virá uma segunda vez como juiz, Então é um ato profético também dessa vinda do Messias. Eu já falei da maneira como nós nos apresentamos a Deus, nós continuamos nos apresentando a Deus como Adão. E isso é algo que nós precisamos verdadeiramente trabalhar. Parar com essa forma de apresentação a Deus. O Senhor veio isso há muitos anos no homem. O Charles Spurgeon ele também apresenta um tema que cada vez mais eu percebo que na nossa sociedade, nos últimos anos, a gente tem pouco tratado, que é a mortalidade do homem.
Uma coisa, eu brinco isso, eu falo para todos os meus conhecidos, uma coisa eu te garanto, eu não consigo ver o futuro, mas eu sei que dentro de 100 anos, eu e você estaremos mortos se Cristo não tiver voltado. Eu e você voltaremos ao pó dessa terra. Nós somos material reciclável. A gente vai morrer, os nossos olhos fecharão, mas aqueles que morrem com Cristo morrem com a promessa de que não morrerão realmente, mas que passarão, né, da morte, dessa vida que é a morte, essa vida que nós somos imperfeitos para uma vida perfeita, essa vida que ela é volátil para uma vida eterna, uma vida maravilhosa. Então nós precisamos nos lembrar da nossa mortalidade. O homem vive como se não fosse prestar contas a Deus. O homem vive como se não houvesse um Criador para tudo isso. Paulo vai dizer em 1 Romanos, capítulo 1 de Romanos, que todo homem ele é indesculpável, porque a glória de Deus ela é tão clara, ela é tão palpável, que o homem ele se torna indesculpável mediante a sua glória. O céu perfeito, as estrelas, as nuvens, tudo milimetricamente ajustado, pensado, com sabedoria, com planejamento. Isso foi o que o nosso Deus fez. E da mesma forma, a gente não pensa como nós iremos nos apresentar a Deus, porque ao homem é ordenado morrer uma vez, depois sucede-se o juízo, né? Então todos nós que estamos vivos iremos nos apresentar a Deus. Os únicos que não se apresentam a Deus são aqueles que irão junto com Cristo, mas enfim, é uma exceção à grande regra, e nós acabamos vivendo como se a vida fosse uma grande exceção e não como se ela fosse a regra. Na segunda parte do livro, a gente vai ver um outro sermão acerca daquela mulher que na casa dos fariseus ela lava os pés do mestre, lava os pés de Cristo com as suas lágrimas, derrama um unguento e enxuga os pés do Messias com os seus cabelos. E também é uma apresentação maravilhosa do Charles Spurgeon, porque que admirável forma de adoração. Aquela mulher, ela não pensou naquele unguento, ela não pensou no julgamento dos fariseus que realmente a condenaram e a julgaram, ela não pensou que o Messias, não passou pela cabeça dela que o Messias iria rejeitá-la, que o Messias iria jogá-la para longe, mas ela teve um fundamento perfeito, que é a fé. Ela teve fé. Inclusive, momentos depois, Cristo diz a ela: a tua fé te salvou. Já pensou você ouvir do próprio Salvador: a tua fé te salvou? Maravilhoso. Que todos nós, eu e você, possamos ouvir do nosso Salvador que a nossa fé que foi gerada por meio do próprio Deus, como está escrito em Efésios capítulo 3, que a fé ela é dom de Deus. A fé ela é dom de Deus, porque senão nós nos gloriaríamos nisso. Maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Da mesma forma, aquela mulher, ela também não colocou a sua fé, não depositou a sua fé no seu unguento, que podia ser caro. Ela não depositou a sua fé naquele lavar com as lágrimas e no enxugar dos cabelos, mas ela depositou a sua fé no Messias. Que você possamos depositar hoje a nossa fé no nosso Salvador, para que naquele grande dia a gente possa ouvir que nós fomos salvos mediante a nossa fé. Maravilhoso. O Charles Spurgeon ele vai dizer uma coisa maravilhosa também, que me fez refletir, é que Cristo não disse que ele a salvou, ele disse que a fé dela salvou. E é impressionante como Cristo, ele confia tanto na fé, que é do próprio Deus, que ele entrega esse papel à fé, mas a fé aponta tanto para Cristo que ela tira a coroa dela mesma e devolve para o Salvador. É uma simbiose maravilhosa entre Cristo e a fé. É maravilhoso isso. E no final do sermão, Charles Spurgeon ele explica que Cristo
disse aquela mulher: vai-te em paz, vai-te em paz. Que é algo que tem faltado muito nos nossos dias. Até mesmo cristãos convertidos, piedosos, caridosos, que depositam sua fé em Deus, passam por momentos terríveis de atribulação, de medo, de angústia. Então, que a gente consiga produzir essa fé em nós, essa fé maravilhosa, que nos levará até o nosso Messias, em ato de adoração. E esse ato de adoração, mediante a nossa fé, possa nos trazer a paz. Essa paz que, quando passarmos desta vida para a eternidade, será plena. Não haverá mais choro, ranger de dentes. Que Deus maravilhoso. Bom, esses são os pontos que eu separei aqui. Não deixe de ler o livro, não deixe. É realmente muito bom, tá? É um livro muito bom, vou tentar dar um foco nele aqui. Ele é bonito, ele é um livreto pequeno, do tamanho da minha mão. Com certeza, em algumas noites você irá conseguir lê-lo. E ele serve como devocional, ele foi muito útil para mim como devocional. Pretendo trazer outros livros, estou com outros livros aqui que eu quero comentar, que eu quero falar sobre, mas esse foi o primeiro, do Despertar de Eva. Espero que esse vídeo tenha te abençoado e que você consiga ter tido esse momento de troca aqui, que para mim foi muito importante. Deus abençoe. Até a próxima.